Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda à nossa correção da prova de raciocínio lógico matemático da PMMG 2024. Então, a prova aconteceu hoje, já estamos com as questões de RLM aqui, vamos fazer as correções e também ver se houve a possibilidade de recursos. Eu sou o professor Igor Albert e aqui no canal da JIT Educação a gente fala bastante sobre esses assuntos para concurso, né? Matemática, raciocínio lógico e informática. Então, já te convido a se inscrever, a curtir esse vídeo, deixar o like, deixar um comentário, porque tudo isso é muito importante para a gente aqui. Bem, então vamos sem mais delongas para a nossa correção. E eu já quero começar dizendo o seguinte, infelizmente, ou felizmente para alguém, né? A gente não viu até o momento possibilidade de recursos nas questões que foram apresentadas. Tem um probleminha aqui de linguagem, né? Português, alguma escrita errada, alternativas repetidas ali, mas nada que comprometa a resolução das questões. Então, por exemplo, se você tem duas alternativas repetidas, mas as duas estão erradas, é até melhor para o candidato que não deveria marcar nenhuma delas, né? Então, não foi um impeditivo para a gente conseguir resolver a questão e por isso a gente não viu problemas que possam gerar anulações. Mas, se você que está assistindo aqui encontrou algum problema grave que você acredita que tenha comprometido o entendimento ou a resolução de alguma das questões, deixa aqui nos comentários que a gente vai avaliar caso a caso, beleza? Vamos lá então. Não vou fazer uma correção muito detalhada, vou resolver todas as questões, mas não vou detalhar tanto a solução, justamente para ser um pouco mais ágil, porque eu sei que vocês não vão assistir um vídeo de 50 minutos, beleza? Então vamos lá. Então, primeira questão. Certo mapa representativo da área geográfica de uma companhia da Polícia Militar tem escala de 1 para 600 mil. Para cumprir as missões policiais planejadas para determinado dia, uma guarnição policial precisa partindo do ponto de lançamento da Operação A. Então, eles partem aqui do ponto de lançamento da Operação A. Eu não estou achando o mouse, está aqui. Percorrendo o mapa os segmentos de reta AB e depois BC, que medem respectivamente 6 e 8 centímetros. Ao término, a guarnição retornará ao ponto A, aqui passando por CA, que mede 10. Marque a alternativa correta que corresponde à medida real em quilômetros de todo o trajeto percorrido. Opa, o trajeto então teve 24 centímetros no mapa, né? 24 centímetros no mapa. E esse mapa, cada um centímetro dele representa 600 mil centímetros na realidade. Só que como a resposta a gente quer em quilômetros, já vamos aqui transformar. Se eu tiro 2 zeros, eu transformo em metros. Se eu tiro mais 3 zeros, eu transformo em quilômetros. Então, 1 centímetro está para 6 quilômetros, como 24 centímetros está para x. Então, x é igual a 6 vezes 24, que é 120, mais 24 dá 144 quilômetros. Então, esses 24 centímetros no mapa são 144 quilômetros. Vi gente marcando 1440, mas fez algum errinho aí de conversão, beleza? Então, a alternativa correta é a alternativa B de bola. Questão 42, questão de estatística, uma questão que até a gente já esperava, e essas duas primeiras questões foram relativamente tranquilas. Segundo a estatística do Batalhão da Polícia Militar, a quantidade de crimes registrados nos meses de 2023 é demonstrado seguir. Então, a gente tem aqui de janeiro a dezembro a quantidade de crimes. Considerando a variável número de crimes registrados, marque a alternativa, e aqui está escrita alternativa, né? Mas não é um erro que comprometa o entendimento. E descreve respectivamente a moda mediana e média. Então, aqui a moda a gente já pode ver que é o 41. Meu mouse. 41, porque eles repetem 3 vezes, beleza? Então, moda 41, a gente já fica entre a C e a... Aliás, desculpa, entre a A e a C. A B e a D a gente elimina. Veja que a B e a D são duas alternativas iguais. Então, se uma estava errada, obrigatoriamente a outra também tinha que estar. E outra, se uma tivesse certa, essa questão deveria ser anulada, né? Porque a gente teria duas alternativas corretas, o que não é possível, ok? Então, a gente fica entre A e C. Vamos calcular
a mediana. Vamos ordenar esses números, então. Fica 41, 41, 41. Então, aqui já peguei 41, 41, 41. Tem 42, depois 44. 42, 44. Depois 51, 53, 56. Aliás, tem dois 51 aqui, ó. Ah, não. É só um mesmo. 51, 53, 56. 51, 53, 56. Depois 57, 57, 58, 59. 58, 59. Bem, como é uma quantidade par de números, né, eu tenho que olhar para os dois do meio. E os dois do meio são esses. Veja que fica 1, 2, 3, 4, 5 aqui, 1, 2, 3, 4, 5 aqui. E aí eu tiro a média deles, que dá 52. A média deles dá 52. Veja que fica 1, 2, 3, 4, 5, 6 menores que 52 e 1, 2, 3, 4, 5, 6 maiores que 52. Ok? Então, achamos a mediana, nem precisávamos achar a média para não perder tempo. E a média, se você calcular, vai dar 50. Lembrando que para calcular a média, você soma tudo isso aqui e divide pela quantidade, que é 12, tá? Então, a alternativa correta é a alternativa A. Ok? Lembrando que essa malandragem, né, de ver se apenas uma resolução parcial já dá para você escolher a alternativa, é fundamental para o concurseiro que precisa economizar tempo na hora da prova. Questão 43, uma questão de lógica, né? Bem bacana. E essa questão aqui, ela trouxe algumas complexidades que a gente precisava ter um pouco de malícia para ver. Então, analise as proposições lógicas hipoteticamente proferidas por um militar de determinado batalhão. Se o tenente emitiu parecer, então o sargento redigirá o ofício. Deixa eu reescrever isso aqui de uma forma mais simples. Se o tenente emitiu parecer, se o tenente emitir parecer, o sargento redigirá o ofício. Então, o sargento redigirá o ofício. Ok? 2. Os documentos comprobatórios serão anexados ao processo se o sargento tiver redigido o ofício. Opa, então, se o sargento tiver redigido o ofício, então os documentos comprobatórios serão anexados. Veja que ele inverteu o se então aí. Tinha que ter essa malícia para enxergar esse ponto também. Então, aqui, eu estou perdendo meu mouse toda hora. 2. Se o sargento tiver redigido, se sargento redigir ofício, então os documentos comprobatórios serão anexados. Os documentos serão anexados. E por fim, o terceiro, ou os documentos comprobatórios são anexados ou são arquivados. E aí é um ou exclusivo, certo? Ou os documentos são anexados ou arquivados. Considerando que as alternativas anteriores possuem valoração verdadeira e sabendo que os documentos não foram anexados. Opa, então os documentos não foram anexados. E todas essas aqui têm que ser verdadeiras. E os documentos não foram anexados. Isso aqui também é verdadeiro. Opa, se os documentos são anexados é falso, né? Porque a gente sabe que o que é verdadeiro é que eles não foram anexados. No ou exclusivo, para isso aqui ser verdadeiro, isso aqui vai ter que ser verdadeiro. Porque F ou exclusivo verdadeiro resulta em verdadeiro. Beleza?
Então, a gente sabe que os arquivos foram arquivados. Os documentos foram arquivados. Vou até anotar aqui. Os documentos foram arquivados. Ok? Então, os documentos serão anexados? Opa, a gente viu que é falso. Para isso aqui, então, esse se então ser verdadeiro, essa primeira parte aqui tem que ser falsa. Porque se fosse verdadeiro, a gente cairia no Vera Fischer e seria falso. Então, o sargento não redigiu. Não redigiu o ofício. O sargento redigirá o ofício é falso, ele não redigiu. Então, para o se então ser verdadeiro, essa parte aqui tem que ser falsa também. Então, tenente não emitiu parecer. Emitiu parecer. Ok? Então, veja. O tenente emitiu parecer falso. E aí, como é um I, eu nem preciso analisar, né? Se uma parte deu falso, já é falso. O tenente emitiu parecer falso, mas também é a mesma coisa do I, é o conectivo E. Então, também é falso. Ou os documentos foram arquivados, os documentos foram arquivados. Isso aqui é verdadeiro. Ou o ofício não foi redigido. O ofício não foi redigido. Opa, isso aqui também é verdadeiro. Só que aí verdadeiro com verdadeiro dá falso. No ou exclusivo, dá falso, né? Cuidado com o conectivo da alternativa também. E aí, alternativa D, o ofício não foi redigido, perfeito, os documentos foram arquivados. Perfeito. Então, a alternativa correta é a alternativa D de dado. Beleza? Questão 4. Essa aqui era uma das questões mais trabalhosinhas dessa prova. Ela exigia mais cálculos, mais manipulações algébricas, então acredito que tenha sido uma das mais difíceis. Então, vamos dar uma olhada. As dimensões A, B e C de um paralelepípedo retângulo estão em progressão aritmética. Se a soma dessas... Se eles estão em progressão aritmética, vamos lá. O A, se eu somo uma quantidade aqui nele, ele vira B. Se eu somo de novo essa mesma quantidade, ele vira C. Então, veja que pelas regras aí da progressão aritmética, o B vai ser a média de A e C. O B vai ser a média de A e C. E aí, veja, a soma dessas medidas é 30. Então, se eu somo o A com o B... Opa! Se eu somo o A com o B eu sei que é... Deixa eu escrever aqui mais embaixo. O B eu sei que é A mais C dividido por 2. Com C, isso aqui tem que dar 30. Então, veja, vai ficar 2A mais C mais 2C igual a 30 vezes 2, 60. 2A mais A, 3A mais 3C igual a 60. Então, fica A mais C igual a 20. Então, veja que o A é 20 menos C. Beleza? E a área total do paralelepípedo, ou seja, se eu somar a área de todas as faces, vai dar 592. Só que veja, essa área e a que está atrás dela aqui, ó, que está atrás dela aqui, a área vai ser A mais C. Então, A mais C não, A vezes C. E como a gente tem duas faces com esse mesmo tamanho, fica 2 vezes AC. Essa aqui mede BC e essa aqui também, ó. Só desenhar aqui para ficar mais claro. Essa aqui é igual a essa aqui e essa aqui da frente é igual a lá de trás, tá? Então, essa aqui vai ser BC e tem a outra que também é BC. E por fim, essa de cima aqui, ó. Essa de cima aqui é AB. E também tem a tampa de baixo, fica 2AB. E essa soma dá 592, ok? Então vamos lá, eu vou recopiar aqui para a gente ir substituindo o que a gente já conhece. Então, 2AC mais 2BC mais 2AB igual a 592.
Ok, a gente sabe que o B é A mais C dividido por 2 e o A é igual a 20 menos C. 20 menos C. Então, vamos primeiro substituir o B e depois a gente substitui dentro do B o que aparecer de A, tá? Então, 2AC mais 2 vezes A mais C dividido por 2 vezes o C, mais 2A e o B, que é A mais C dividido por 2. Isso é 592, tá? Agora sim eu substituo A por 20 menos C. Então vai ficar 20 menos C vezes C mais 2 vezes. Aí 20 menos C mais C sobre 2 vezes C mais 2 vezes 20 menos C vezes 20 menos C mais C sobre 2 igual a 592. Então, essa questão realmente estava bem chatinha, bem fácil de errar. Aqui, menos C mais C, a gente pode cortar, né? Aí, 20 dividido por 2 fica 10 aqui em cima. Aqui também, menos C somando com C, corta. 20 dividido por 2 fica 10. Então, como é que vai ficar? 2 vezes 20 dá 40 vezes o C aqui fora, 40C. 2 vezes menos C dá menos 2C, vezes C dá menos 2C ao quadrado. Mais 2 vezes 10, 20 vezes C, 20C. Muita coisa vai cortar também, tá? Aqui vai ficar 2 vezes 20, 40, vezes o 10 dá 400. 2 vezes menos C dá menos 2C, vezes 10 dá menos 20C. Isso dá 592. Então, aqui eu consigo cortar 20C com menos 20C. E é isso. Então, vai ficar menos 2C ao quadrado, mais 40C, mais 400, e eu vou passar o 592 para o lado de cá, subtraindo. Então, somando o valor independente aqui, vai ficar menos 192, igual a zero. Agora, simplificando por 2, vai ficar menos C ao quadrado mais 20C menos 96 igual a zero. Ok? E aí, se você resolver, você vai ver que as raízes aqui são C igual a 8 e C igual a 12. Só que vamos pensar. A gente tem o A. Aí aqui, o A mais X é o nosso B. E esse A mais X, ou seja, A mais 2X é igual ao C, né? Se o C for 8, vamos pensar aqui. Se o C for 8. Se o C for 8, a gente olha para aqui, ó. 20 menos 8 daria 12. Então, o A seria 12. E aqui o B seria 10 e o C seria 8. Então, daria para C. E se a gente trocar o C por 12, você vai ver que os números vão ser iguais, só vai trocar a ordem. Então, beleza. 12, 10 e 8 são as dimensões do nosso paralelepípedo. Então, o que a gente quer agora é o volume. Então, 12 vezes 10 dá 120 vezes 8. 120 vezes 8, 0. 8 vezes 2, 16, vai 1. 8 vezes 1, 8 com 1, 9. Então, esse aqui é o nosso volume em centímetros cúbicos, que é a multiplicação desses três valores. Portanto, a alternativa C, tá? Essa questão aqui eu fiz um pouco mais rápido, mas e pulei aquela etapa de resolver a equação de segundo grau, mas acredito que isso já esteja tranquilo. Se ficar alguma dúvida, depois deixa aqui nos comentários também. Mas a alternativa correta é a alternativa C, que realmente mostra o valor correto desse cálculo do volume. Essa aqui eu acho que foi a questão mais trabalhosa da prova, que deu mais trabalho, que era mais fácil de errar, porque tinha muita manipulação algébrica. Então, essa foi minha impressão. Deixa aqui nos comentários qual para você foi a questão mais difícil da prova. Vamos para a próxima. 45. Essa aqui é uma questão de sistemas ou matrizes também, tá?
Uma questão bastante interessante. Só que tem um jeito muito simples de resolver essa questão, vou te mostrar. Os batalhões de polícia militar ABCD ofertam os seguintes serviços de policiamento: o ostensivo geral, ambiental, de trânsito, patrulha de prevenção à violência doméstica. Devido às características de cada serviço policial, o tempo de permanência nas delegacias em caso de registro é específico de cada tipo de policiamento. Abaixo está a tabela com a quantidade de cada tipo de ocorrência atendida e o tempo total de permanência. Sabendo que o tempo de permanência na delegacia é igual para o atendimento de cada ocorrência do mesmo tipo, marque a alternativa correta que contém, respectivamente, o tempo em minutos de permanência na delegacia. Então, veja, todos os POG vão ter o mesmo tempo. Todos os PMA-MB também vão ter o mesmo tempo. Todos os PATRAN vão ter o mesmo tempo. Todos os PPVD vão ter o mesmo tempo. O tempo de cada um exatamente eu não sei e é isso que ele está me perguntando. Só que veja, se eu pego o tempo e multiplico pela quantidade de ocorrências, eu tenho que achar o tempo total. Então é isso que eu vou fazer. Então aqui, vamos pegar a alternativa A. 2 vezes 15 mais 2 vezes 30 mais 2 vezes 10, mais 3 vezes 10, que é da Patran, e mais 2 vezes 10. Vamos ver qual que é o tempo que dá. 2 vezes 15, 30. 2 vezes 30, 60. Então, aqui dá 30. Aqui dá 60. Aqui dá 30. E aqui dá 20. Vamos somar tudo isso. 30 mais 60, 90. 90 mais 30, 120. 120 mais 20 dá 140. Não deu 130. Opa, errada já. Vamos para a próxima. Veja que se eu substituísse os tempos, eu não precisaria fazer cálculos muito complexos, não. Tá? Eu pegaria o tempo que ele me forneceu nas alternativas e experimentaria. Eu acho que é o jeito mais fácil de resolver. Aqui o primeiro tempo é 20, então 2 vezes 20. O segundo tempo é 20 também. O terceiro tempo é 10. E o quarto tempo é 20. Vamos multiplicar. 2 vezes 20, 40. 2 vezes 20, 40 também. 3 vezes 10 dá 30. E 2 vezes 20 dá 40. Vamos somar tudo isso. 40 mais 40, 80. 80 mais 30, 110. 110 mais 40, 150. Também não deu 130. Então, errada também. Vamos para a próxima. Lembrando que isso aí teria que dar certo para todas as linhas. Mas se a primeira já está dando errado, tchau. Não é essa a alternativa. A próxima. 10 é o primeiro tempo. O segundo é 20. O terceiro é 10. E o quarto é 20. 2 vezes 10 dá 20. 2 vezes 20 dá 40. 3 vezes 10 dá 30. E 2 vezes 20 dá 40. Então vai ficar 20 mais 40, 60 mais 30, 90. 90 mais 40, 130. Opa, essa aqui, pelo menos na primeira, deu certo. Vamos ver a última. Porque se a última já estiver errada na primeira, a gente nem precisa testar muito, né? Vamos ver a última. 2 vezes 30, mais 2 vezes 15, mais 3 vezes 20, mais 2 vezes 10. 2 vezes 30, 60. 2 vezes 15 dá 30. 3 vezes 20, 60. 2 vezes 10 dá 20. Então, 60 mais 30, 90. 90 mais 60, 150. 150 mais 20, 170. Passou muito. A alternativa correta é a alternativa C. É o que deu certo, pelo menos para a primeira. Mas se você testasse para as outras linhas, também daria. É só você pegar o tempo, multiplicar pela quantidade de ocorrências e ver se o tempo final está batendo. Se não tiver, é porque está errado, tá? Vamos para a próxima? 46. Essa questão aqui, ela pediu a fórmula de arranjo, a fórmula de combinação, só que saber essas duas fórmulas não te garantiria a questão, e aí ela pede um probleminha. Então, a fórmula do arranjo é justamente essa aqui, né, que ele deu. E a da combinação é essa aqui. A única que ele trocou aqui foi na alternativa C, que ele trocou a fórmula uma pela outra, tá? Só que aí ele faz uma pergunta que não usa muito nem arranjo nem combinação.
Eu achei isso um pouco de sacanagem, porque ele estimulou você a pensar range de combinação e chegou na perguntinha de aplicação, ele usa o princípio fundamental da contagem, então não usa diretamente nenhum desses dois. Então, se eu quero formar um número com 3 algarismos, veja bem, perdi meu mouse, está aqui. Um número com 3 algarismos distintos. Então, veja, o primeiro algarismo tem que ser de 1 a 9, não pode ser o 0. O segundo não pode ser o mesmo que eu já usei aqui. Por exemplo, se eu usei o 1 aqui, aqui não vai poder ser 1. Só que aqui pode ser 0. Então, eu também tenho 9 opções. Poderia ser 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tá? E por fim, o último não vai poder repetir nenhuma das alternativas que eu usei na primeira posição e na segunda posição. Então, só tenho 8 posições, 8 possibilidades. Então, 9 vezes 9 vezes 8 dá 9 vezes 9, 81. Vezes 8, 8 vezes 8 é 64, 648 possibilidades. Alternativa A. Beleza? Veja que aí eu usei o princípio fundamental da contagem. Não usei nem combinação, nem arranjo, como ele estimulou a você a pensar, tá? Então, cuidado com esse tipo de malícia das bancas. Próxima. 47 é uma questão de função exponencial, logaritmos, uma questão bastante interessante. Vamos dar uma olhada. Eu quero saber, aqui, sabe-se que o policiamento ostensivo inibe práticas criminosas. Da mesma forma, a ausência de policiamento ostensivo pode acarretar o aumento do número de práticas criminosas. Considere que o número de delitos ocorrem em uma determinada área por dia após ficar sem policiamento ostensivo por um tempo t em dias é dado por. E aí, N0 é o número de delitos quando há policiamento ostensivo ininterrupto. R é a taxa de crescimento relativo do número de delitos quando o policiamento fica ausente. T é o tempo em dias com ausência de policiamento. E E é o número de Euler. Em quanto tempo o número de delitos, perdi meu mouse, está aqui, o número de delitos dobrará. Opa, ou seja, eu quero que N, então, seja 2 vezes o número inicial de delitos. Se a taxa for 5%, opa, então a taxa, que é R, vai ser 5%, que eu escrevo assim. E ele deu ln de 2 e ln de E. Então, o N vai ter que ser 2N0, 2 vezes a taxa inicial. 2 vezes a quantidade inicial. N0 vezes E elevado a R, que é 0,05 vezes T. Eu passo esse N0 dividindo, então fica só o 2. 2 é igual a E elevado a 0,05T. E agora eu tiro o ln. Vou fazer no outro slide. ln de 2 é igual a ln de E elevado a 0,05T. Então, ln de 2 é igual a 0,05T vezes ln de E. ln de 2 ele nos forneceu aqui é 0,7. Então, 0,7 é igual a 0,05T vezes ln de E, que é 1. Opa, então ficou 0,7 é igual a 0,05T. Se eu passo o 0,05 dividindo, fica assim. Isso aqui dá que T é igual a 14. Portanto, depois de 14 dias, essa quantidade vai dobrar. Alternativa C. Beleza? Questãozinha bonitinha, questão legal. Se você conhecesse os fundamentos aí de logaritmos e de exponenciação, provavelmente você conseguiria resolver, beleza? A dificuldade talvez estivesse em você montar, né? Enxergar que n teria que ser 2n0. Mas depois disso era tranquilo. Questão 48, questão de conjuntos que não poderia faltar. Em um determinado batalhão de polícia militar, de um total de efetivo de 40 policiais militares, 30 trabalham no serviço de policiamento ostensivo geral e 20 trabalham na base comunitária móvel. 5 trabalham em outros serviços. Ou seja, desses 40 aqui, só 35 que me interessam. Qual é a quantidade que trabalha nas duas atividades, POG e BCM? Então, vamos lá. Eu tenho POG, tenho BCM, e eu sei que a quantidade de pessoas aqui nos dois vai ser 35. Beleza?
Só que ele me passou o número de 30 e de 20. Opa, ele me passou 50 pessoas. E na verdade eu só tenho 35. Então 50 menos 35 dá 15. Isso aqui é justamente a interseção desses conjuntos. E aí veja, se 30 trabalham na POG, já tem 15 aqui, aqui fica 15. Se 20 trabalham na BCM e já tenho 15 ali, fica 5. E aí se eu somo tudo, dá os 35. Então, qual é a quantidade que trabalha nas duas atividades? Alternativa B, 15. Beleza? Questão tranquila também. Veja que ele nem explorou a possibilidade de trabalhar com 3 conjuntos, que é um tipo de questão bastante comum, tá? Quando se fala de conjuntos. Por fim, última questão, aliás, penúltima. Aqui, questão sobre PG, né? Devido ao aumento de demanda de policiais militares, do quadro de músicos, o Estado anunciou a contratação de 17 policiais militares no ano de 2024 e a cada ano seguinte dobrará. Opa, esse dobrará aqui é muito importante para a gente porque ele fala que a nossa taxa é 2. E na progressão geométrica, a cada passo você faz uma multiplicação. E nesse caso, você está fazendo uma multiplicação por 2. Sabe-se que a soma dos n primeiros termos de uma PG de razão, isso aqui é a nossa razão, né? Que é 2. É essa fórmula aí. Ele foi tão bonzinho que ele deu até a fórmula pra gente. Onde que é a razão da progressão, A1 é o primeiro termo e N é a quantidade de termos. Quantos policiais serão contratados no período de 2024 a 2033? Opa, no ano inicial que a gente está avaliando, a gente tem 17. No ano... então, a gente quer fazer uma soma e são quantos termos? São 10. 2024 até 2033 são 10 termos. Então, eu vou substituir esses valores. E o nosso Q a gente sabe que a nossa razão é 2, porque ele duplica a cada ano. Então, S de N, vou copiar a fórmula aqui. É A1 vezes Q elevado a N menos 1 sobre Q menos 1. Então, a soma dos 10 primeiros termos, que é o que a gente quer, é o primeiro termo vezes. Qual que é a razão? 2. O N é 10 menos 1 sobre 2 menos 1. Então, a soma dos 10 primeiros termos é 17 vezes. 2 elevado a 10 é 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024. Essas multiplicações do 2 aí são bem importantes, porque vira e mexe aparecem nas provas. 2 menos 1, 1. Então, a soma dos 10 primeiros termos é 17 vezes 1023. 1023 vezes 17. 7 vezes 3, 21, vai 2. 7 vezes 2, 14. Com 2, 16, vai 1. 7 vezes 1, 7. 1 vezes 3, 1 vezes 2, 1 vezes 0, 1 vezes 1. 1, 9, 3, 7, 1. 17.391, alternativa D de dado. Beleza? Como ele já deu as fórmulas ali pra gente, estava bem encaminhada essa questão. Se você tivesse praticado o mínimo, era o que eu falava sempre, né? Se você conhecesse o arroz com feijão dos conteúdos, já tinha chances de você tirar uma boa nota. E foi o que aconteceu especificamente nessa questão. Por fim, questão última agora. Numa companhia de polícia, questão de regra de 3 composta. A gente tem, então, viaturas. Temos também dias e horas por dia de trabalho. Então, nós temos 10 viaturas trabalhando 6 dias, 8 horas por dia. Se eu tivesse apenas 5 viaturas fazendo 6 horas por dia, quantos dias vão levar para fazer a mesma meta? Opa, a grandeza de interesse aqui é dias. Veja, se eu aumento o número de viaturas, eu diminuo o número de dias necessários. Então, quando uma cresce, a outra diminui, é inversamente proporcional. Se eu aumento a quantidade de horas por dia, eu diminuo a quantidade de dias necessários. Então, inversamente proporcional também, porque quando uma cresce, a outra diminui. E aí é só montar 6 sobre x, que é a minha grandeza de interesse. Como viaturas é inversamente proporcional, eu inverto 5 sobre 10 vezes horas por dia é inversamente proporcional, eu inverto também 6 sobre 8.
Simplifico, simplifico, aqui fica 2, simplifico, simplifico, aqui fica 3, aqui fica 4. Então, vai ficar 6 sobre x é igual a 1 sobre 2 vezes 3 sobre 4. Então, aqui vai ficar 6 sobre x é igual a 3 oitavos. Terminando aqui em cima, 6 vezes 8 é igual a 3 vezes x. E aí, 6 vezes 8, 48, igual a 3x. X é igual a 16. X é igual a 16. Alternativa C. Se soubesse montar a regra de 3 compostas também, essa questão não estava difícil. Então, assim, no geral, eu achei uma prova relativamente tranquila. Se você dominasse os conceitos de forma elementar, você conseguiria fazer a maioria dessa prova. Teve uma ou outra questão ali um pouco mais difíceis, né? Por exemplo, a questão do paralelepípedo, mas, no geral, foi uma prova relativamente tranquila. Me conta aí se você também achou isso, se você achou muito difícil ou muito fácil, me conta aí. E veja, as questões em geral estavam muito bem escritas, muito bem montadas, sem grandes problemas ali nas alternativas, sem alternativas corretas duplicadas, né? Sem mais de uma alternativa correta. Então, foi uma prova em que eu, a priori, não vi problemas. Se você encontrou alguma coisa, deixa aqui nos comentários que a gente vai avaliar. Muito obrigado por assistir, espero que você tenha tido sucesso na sua prova. Se não teve, não desista dos seus sonhos. Continue correndo atrás. A experiência que você adquiriu aqui já vai contar, já vai te ajudar nas próximas empreitadas. Então, é isso. Muito obrigado por estar comigo mais uma vez. Vejo você em breve. Até logo e falou!